Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando para vocês é o professor Renato, aqui da Escola O Pequeno Príncipe. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês, galerinha do sexto ano, que é um vídeo que eu deixei de forma proposital não ter falado na aula passada, na semana passada, da sexta-feira passada, para a gente falar hoje de forma separada, porque é um assunto um pouquinho complicado e a gente precisa entender. Hoje a gente vai ver cálculo em geografia, para vocês que estão estranhando, mas a gente vai ver cálculos em geografia, que é a página 54 do livro de vocês, que ajuda a gente a falar sobre escala, como calcular a escala, ok? Então a gente vai aprender a calcular em geografia. Isso é uma coisa bem interessante e a gente precisa de fato entender isso, ok? Bom, então, professor Renato, aula no sexto ano, geografia, página 54 do livro de vocês, beleza? Então, vamos lá para a gente poder correr um pouquinho, porque senão a aula vai ficar muito longa. Bom, relembrando o que a gente falou na aula passada, nós falamos sobre diversas coisas, sobre cartografia da unidade 2 do livro de vocês. A primeira coisa que a gente falou foi sobre as projeções cartográficas, ok? Então, na aula passada a gente falou sobre as projeções cartográficas, por exemplo, projeção cilíndrica, cônica, azimutal, ou seja, plana. E vimos também formas da gente representar o nosso planeta, tanto o planisférico, como você tem no seu livro, né, no livro de vocês, como também o globo terrestre que a gente mostrou na aula passada. E também a gente falou sobre as noções básicas de escala, como vocês estão podendo observar aí. Noções básicas de escala, ou seja, noções de escala, que é o que a gente vai focar, a gente vai aprofundar nessa aula de hoje. Falamos também sobre os elementos de um mapa, ok? Que o mapa possui 6 elementos básicos: o título, a legenda, a fonte, a orientação, as coordenadas e também a escala, ok? Então esses são os elementos básicos do mapa. Vimos também que existem vários símbolos cartográficos. Passou um caminhão aqui com um som muito bom. Bom, continuando. Símbolos cartográficos são os símbolos pontuais, os símbolos lineares e os símbolos zonais, que eles representam diversos elementos do mapa que ajudam a gente a poder ler o mapa. Por exemplo, os símbolos pontuais, né, esses símbolos pontuais, eles representam elementos que tem dentro do nosso espaço geográfico, por exemplo, como igreja, um aeroporto, uma rodoviária, um porto e por aí vai. Então, elementos, uma igreja, uma escola e por aí vai, hospital. Esses são os símbolos pontuais, eles apresentam uma figurinha, né, um símbolozinho que vai representar esse determinado lugar. Os símbolos lineares são aqueles que representam linhas, né, como o próprio nome já diz, como as linhas que representam os rios, as rodovias, as ferrovias e por aí vai. E os símbolos zonais são aqueles que representam uma determinada área, por exemplo, uma área de floresta, uma área de um lago, uma plantação de soja e por aí vai, ok? Falamos também sobre os tipos de mapas, né? Os mapas políticos, que são aqueles que representam o território, a divisão do território. Os mapas físicos, que é aqueles que apresentam elementos da natureza, né? Da geografia física, como o clima, a vegetação, o solo e diversos outros elementos. Falamos também sobre os mapas conceituais, não, os mapas colaborativos, ou mapas que representam, por exemplo, tentam passar uma espécie de mensagem, né? Esses mapas, eles têm a função, basicamente, de representar determinada característica da sociedade, da população. Por exemplo, taxa de pessoas que não possuem internet em casa. Então vai ter lá uma espécie de bolinha que vai representar, olha, nessa região aqui existem muitas pessoas que não têm internet em casa. Taxa de analfabetismo e diversas outras coisas, ok? Esses são os outros mapas. Também temos outras representações, como o croquis, a planta baixa, as maquetes. Tudo isso faz parte da geografia, ok? Da cartografia que a gente viu na aula passada. Nessa aula específica, a gente vai focar no tema 2, no ponto 2 aí que tem nesse slide, que é justamente as noções de escala.
Primeiramente, a gente precisa entender que existem dois tipos de escalas. As escalas gráficas, como vocês podem observar aqui nesse slide, a escala gráfica e a escala numérica. A escala gráfica ela é representada por uma espécie de desenho, né? A palavra gráfica significa desenho, então escala gráfica tem a ver com desenho. E nesse caso aí específico, como você pode observar aí, quer ver? Analisem aí, olha só. Nessa escala gráfica, nós temos basicamente esse elementozinho bem aqui, ó, como se fosse um desenho de uma régua, né? Ou seja, ela vai vir representada por uma espécie de desenho, que é justamente para representar a escala gráfica, ok? Pode ser uma espécie de tabuleiro, parecido a um jogo de dama, que a gente vai ver mais na frente, ok? Então, essa é a escala gráfica. Então, dessa escala gráfica, você está vendo aqui uns pontinhos, como se fosse uma réguazinha mesmo. Então, daqui até aqui, que você está observando aí eu fazendo aí com esse pincel vermelho, com essa canetinha vermelha, representa 1 centímetro. Esse 1 centímetro, na realidade, ele representa 5 quilômetros. É como tem aqui, ó, lê-se da seguinte forma. 1 centímetro no mapa representado por essa escala equivale a 5 quilômetros na realidade. Então, esse mapa ele vai representar 1 centímetro, vai representar 5 quilômetros na realidade. 2 centímetros, 10 quilômetros. Ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês? O importante aqui é só vocês terem a noção. A gente não vai trabalhar com a escala gráfica, é só para a gente ter uma noção dela. Então, escala gráfica é justamente essa pintada em vermelhozinho aí que você está podendo observar. Ok? Então, essa escala gráfica, ela tem a função de demonstrar uma espécie de desenho na escala. Ok? Ao lado aqui nós temos a escala numérica, que você pode observar, como o próprio nome já diz, ela possui números. Então, a escala numérica ela possui números. Então, o objetivo principal dela é basicamente demonstrar os números, ok? Então, números. Ela vai focar nos números. Beleza. Então, lê-se da seguinte forma. 1 centímetro equivale a 500 mil centímetros, ok? Na realidade, ou seja, 5 quilômetros na realidade. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que essa escala numérica, ela é basicamente uma representação dessa forma, desse jeito aqui. Então, a escala numérica, ela vem representada por duas partes de número. O sinal de divisão, que é esse aqui, que é os 2 pontos, e também os 500 mil, ok? Que é nesse caso que seria o segundo número. Então, quer dizer que uma coisa foi... Deixa eu apagar aqui para vocês, para ficar fácil a gente poder mexer aqui. Então, quer dizer que uma coisa foi reduzida 500 mil vezes. Então, esse 500 mil aqui é a redução da escala. É aquilo que vai ser reduzido na realidade. É a própria realidade. Então, lê-se o seguinte, da seguinte forma. 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. Deu para compreender isso aí, pessoal? Então, essa é a primeira noção de escala, que é importante a gente ter, beleza? Vamos avançar. Então, deixa eu apagar essa outra parte aqui, para ficar mais fácil da gente entender mais na frente. A gente vai trabalhar mais com a escala numérica, porque ela traz mais informações para a gente. Deixa eu ver se eu apago isso aqui. Apaguei. Beleza. Então vamos seguir.
Aqui eu tenho mais outra imagem da escala gráfica. Vocês podem observar que isso daqui é tipo um tabuleiro. Quer dizer que é como se fosse uma representação da escala gráfica. Ela pode aparecer dessa forma também. Ou então ela pode aparecer de uma forma de régua aqui também, ó, como a gente já viu na primeira imagem. Essa aqui é a escala gráfica. A escala numérica também aparece assim, ó. Então você vai ver um 1 para 50.000. Então 1 é o numerador, que é a área do mapa, ou a área de qualquer objeto que você esteja relacionando. E o 50.000 nesse caso aqui será o denominador, que é a quantidade de vezes que aquela imagem vai ser reduzida. Beleza? Deu para compreender isso aí? Tranquilo. Então vamos avançar. Analisando um mapa. Então aqui a gente vai poder observar, vocês estão vendo aí nessa imagem, esse mapa que tem bem aí, que vocês estão podendo observar. Eu vou botar aqui o ponteiro, o apontador de laser, só para a gente ter uma noção. Olha só, tem aqui o mapa, e todo mapa, como a gente já viu na primeira aula, tem que ter uma escala. Então eu tenho aqui uma escala aqui embaixo, pessoal. Olha, vocês estão podendo observar aí, né? Essa escala, ela não é uma escala numérica, ela é uma escala gráfica, porque ela apresenta um desenho para representar a escala. Então eu tenho aqui, ó, um desenho que representa a escala. Então essa é uma escala gráfica, ok? Do mesmo modo, eu tenho um mapa aqui que representa a cidade de Chapadinha, o mapa do Maranhão com a cidade de Chapadinha destacada aqui em verde, ó. Vocês estão podendo observar que eu estou apontando com esse laser aí, ó. Então, esse mapazinho bem aqui, ó, para mim poder ter ele desse tamanho aqui, eu tive que reduzir a realidade. Nós sabemos que a cidade de Chapadinha não é desse tamanho aqui, ok? Sabemos que ela é enorme. Então, o que a gente faz para fazer com que ela caiba nesse mapa? Use uma escala para reduzir a realidade. Então nós temos aqui, ó, 1 para 10 milhões, ou seja, uma coisa foi reduzida 10 milhões de vezes para caber justamente nesse mapa. Então, o que a gente pode tirar disso tudo aqui? Que uma coisa foi reduzida 10 milhões de vezes para caber em um determinado mapa. Ou seja, o tamanho real de Chapadinha é 10 milhões de vezes maior do que esse que eu estou vendo aqui nesse slide. Ok? Deu para compreender isso aí, pessoal? Então vamos avançar. Tamanhos de escalas numéricas. Essa parte aqui é uma parte bem interessante. É importante que você preste atenção, porque essa parte aqui vai começar a complicar o assunto que é da página 54. Então vamos lá. Bom, quando é que eu vou saber que uma escala é pequena? Se isso aqui já é escala numérica, viu? Não vamos mais trabalhar com escala gráfica, agora é só escala numérica, é só isso que a gente vai trabalhar, beleza? Escala numérica é aquela que apresenta números. Quando é que eu sei que uma escala é pequena? Beleza? Se o denominador é grande, a escala é pequena. Professor, o que é isso, professor? O que é denominador? Denominador é aquele número que aparece do lado do 1. Tem lá 1 para, sei lá, 10 milhões, como foi o mapa de Chapadinha agora. Então, aquele 10 milhões, ele é um número muito grande. Se ele for um número muito grande, ele é chamado de denominador. Se ele for muito grande, a escala é pequena. Lembre-se, se o número na escala for muito grande, é porque a escala é pequena. Lembre-se disso, pessoal, não esqueça. Se o número na escala for grande, a escala é pequena. Se a escala é pequena, ela não vai apresentar muitos detalhes do mapa, porque ele vai ficar muito pequenininho, não vai dar para você observar os detalhes. Então, escala pequena, poucos detalhes, ok? Além disso, dá a impressão de que o mapa está distante da gente. Por ele ser pequeno, passa uma ideia de profundidade, passa uma ideia de que ele está distante da nossa visão, ok? Então, esse é um exemplo básico de uma escala pequena. Ela possui números grandes, ok? Ela não apresenta tantos detalhes. Se você observar um mapa com poucos detalhes, você não conseguir identificar os detalhes, você já sabe que é uma escala pequena na qual foi feito aquele mapa. E aqui eu mostro para vocês exemplos de escalas pequenas.
Olha só essa primeira aí que você pode observar. Então, nessa primeira aqui, você está observando 1 para 10 milhões. Ou seja, 10 milhões é um número bem grande, né? Então, se ele é grande, a escala é pequena. Ao lado dele, eu tenho aqui 1 para 100 mil. 100 mil também é um número grande. Então quer dizer que quanto maior o número, menor é a escala. Beleza, pessoal? Deu para compreender isso aí? Bem facinho, né? Então, quanto maior o número, é como se você estivesse comendo uma pizza. Se você comer uma pizza com muitas pessoas, o pedaço de pizza vai ficar bem pequeno. É a mesma coisa da escala. Se a escala tiver muitos números, ela vai ficar pequena. Beleza? Agora, vamos supor se a escala fosse grande. Como é que a gente sabe que uma escala é grande? Vamos lá. Quando a escala é grande, se o denominador é pequeno, a escala é grande. Ou seja, se o número que tem na escala é pequeno, isso quer dizer que a escala é grande. Número pequeno, escala grande. Beleza? Então, denominador pequeno, isso quer dizer que a escala é grande. Ok? Imagine agora você dividindo a mesma pizza, não mais com várias pessoas, com muitas pessoas, agora com poucas pessoas, 2 ou 3 pessoas. O pedaço não vai ficar maior, é a mesma ideia da escala. Então, se você tem poucos números, a escala é grande, porque a redução vai ser pequena. Eu não sei se deu para você entender. Então, o que a gente pode observar, pessoal? Escala grande, número pequeno. Número pequeno, redução pequena. Ok? Agora, imagine só um mapa grande que a gente tem, né? Agora a gente vai ter um mapa grande, com a escala grande, né? Eu vou ter, de fato, um mapa maior. O mapa maior ele vai apresentar o quê? Mais detalhes do que o mapa de uma escala pequena. Então, na escala grande, vai mostrar mais detalhes do mapa. Beleza? E para completar, passa a ideia de que a gente está mais próximo do mapa. A ideia é de proximidade e não de profundidade, como é na escala pequena. Ok? E aqui a gente tem exemplos de escala pequenas. 1 para 100, né? Isso quer dizer que uma coisa foi reduzida 100 vezes. E 1 para 250. Ou seja, quer dizer que uma coisa foi reduzida 250 vezes. Se você não entendeu essa parte do tamanho de escala, volte o vídeo novamente e assista novamente para você aprender. Beleza? Vamos avançar. Aprendendo a calcular a escala. Então, aqui nessa parte a gente vai começar a aprender como é que faz o cálculo de escala. Antes de começar a fazer o cálculo, a gente precisa saber quem é que faz parte desse cálculo. Então, eu vou apresentar algumas letrinhas que vão ser os nossos irmãos a partir de agora. Ok? Então, preste atenção. Elementos básicos dos cálculos. O primeiro elemento é o Ezão. Esse E maiúsculo que representa a escala. Então, se você for fazer algum cálculo e apresentar o E maiúsculo, ele é a escala. Para que serve a escala, pessoal? Para reduzir a realidade para caber justamente no nosso livrinho ou no mapa que você está observando em determinado lugar. Ok? Então, o primeiro elemento que a gente vai falar é justamente a escala, o Ezão, ok? Então, Ezão, escala. O segundo é o Dzão, também chamado de distância real, ok? É aquilo que a gente tem na realidade. Por exemplo, João Lucas saiu de Chapadinha até Matarroma. Ele percorreu 32 quilômetros, juntamente com a sua família. Ou seja, 32 quilômetros é a distância na realidade. Então, ele teve que andar, ou no carro, né, 32 quilômetros até chegar à cidade de Matarroma. Essa é a distância real, que acontece na realidade. Lembre-se disso. Distância real, Dzão, D maiúsculo, ok? E também nós temos o Dzinho, né, que é justamente a distância no mapa. Então, quando você desenha um mapa, você vai medir lá, e você vai ver que tem lá, mediu com uma régua, deu, sei lá, 3 centímetros da distância de Chapadinha a Luz Correia. Então,
Esse 3 centímetros é a distância no mapa. E a distância no mapa é representada pela letra Dzinho, que é esse D minúsculo. Então, nós temos 3 elementos, 3 pessoinhas que a gente não pode esquecer no cálculo de escala. A escala, que é representada pelo Ezão, a distância real, que é representada pelo Dzão, e a distância no mapa, que é representada pelo Dzinho. Ok? Então, Ezão, Dzão, Dzinho. Ezão, Dzão, Dzinho. Ezão, Dzão, Dzinho. Ezão, Dzão, Dzinho. Lembre-se disso. Vai repetindo para você nunca mais esquecer na sua vida. Ezão, Dzão, Dzinho. Ezão, Dzão, Dzinho. Ezão, Dzão, Dzinho. Beleza? Então, esses são os nossos amiguinhos que vão ajudar a gente a resolver os cálculos de geografia. Então, eu vou criar agora para vocês aqui uma forma de você encontrar cada um. Então, para você encontrar a escala, você vai precisar dos outros 2. Para você encontrar o Dzão, você vai precisar dos outros 2. Então, cada um depende de si para poder existir. Então, vamos lá. Vamos supor que eu não tenha agora a escala. Eu quero encontrar a escala e eu não tenho ela. Olha o que eu vou usar. Para mim encontrar a escala, basta eu pegar o Dzão, como vocês estão podendo observar aí, ó. Basta eu pegar o Dzão, ou seja, o D maiúsculo, e dividir ele pelo Dzinho, pela distância no desenho ou no mapa, ok? Então, a escala é igual ao Dzão dividido pelo Dzinho. Assim eu encontro a escala, ok? A escala numérica. Vamos supor agora que eu não tenha a distância real, que é o Dzão. Para mim encontrar o Dzão, eu vou pegar a escala, como vocês podem observar aí, vou pegar a escala e vou multiplicar pelo Dzinho. Então, o Dzão, para mim encontrar o Dzão, ou seja, a distância real, aquilo que acontece na realidade, eu vou pegar a escala, ok? Eu vou pegar a escala e vou multiplicar pelo desenho do mapa, pela distância no mapa, ok? Então, eu pego a escala e multiplico pela distância no mapa, eu vou encontrar, como vocês podem observar aí, a distância real, o Dzão, ok? E se por acaso não vai cair no nosso cálculo agora, somente quando você chegar lá no primeiro ano do ensino médio, e por acaso, se eu quisesse achar o Dzinho, o que eu precisaria fazer? O Dzinho, basta você pegar o Dzão e dividir pelo Ezão. Então, Dzinho é dividir o Dzão pelo Ezão. Então, distância no desenho é a mesma coisa de distância real dividido pela escala, ok? Então, aqui, essas são as fórmulas que a gente vai usar para achar os resultados que a gente quer, ok? Se faltar a escala, eu vou usar essa fórmula que tem um Ezão aí na frente. Se faltar a distância real, eu vou usar essa fórmula aí do Dzão, que tem um Dzão na frente. Beleza? Deu para compreender isso aí, pessoal? Se não deu para entender, repita essa parte do vídeo para você aprender. Beleza? Vamos avançar. Também trago aqui para vocês uma coisa para facilitar a vida de vocês, porque eu gosto de facilitar a vida de vocês. Porque se não fosse para facilitar, as coisas não iam ficar fáceis. Deu para entender, né? Para sorrir. Então, regrinha dos 5 zeros. A regrinha dos 5 zeros, você vai usar ela na hora de fazer os cálculos, porque ela vai facilitar a sua vida, ok? Então, lembre-se da regrinha dos 5 zeros. 5500, ok? Vamos lá. O Dzinho, que a gente falou ainda agora, o Dzinho, ele só gosta de ser falado em centímetros. Ele não gosta de ser falado em outras línguas. Ele gosta só de ser falado em centímetros. Então, toda vez que eu falar no Dzinho, eu vou lembrar dos centímetros. Ok? Então, o Dzinho, como vocês podem observar aí no slide, o Dzinho, a distância no mapa, é dado em centímetro. E é representado pelo cm, centímetro, ok? Por exemplo, quando você vai se medir, o Vinícius aí, por exemplo, Vinícius, o grande Vinícius, ele vai se medir, quando chega lá, aí está lá assim, altura do Vinícius, 1,20 m, entendeu? É tipo assim.
Você vai usar o centímetro para fazer a sua medição. Assim também o desinho, ele só gosta de usar o centímetro. Ele não usa o metro e nem usa o quilômetro, ele usa só o centímetro. Fala, não, eu gosto do centímetro. Então o desinho, ele gosta do centímetro. Beleza? Já o desão, ele é diferente. O desão gosta do quilômetro, porque ele é grandão e ele gosta de coisas bem grandes mesmo no caso da realidade. Então o desão, ele é a distância real e ele é dado em quilômetro. Quilômetro, que é representado pelo km. Então, km, desão. cm, desinho. Desinho, cm, desão, km. Desinho, cm, desão, km. Lembre-se disso. Desinho, cm, desão, km. Lembre-se disso, não esqueça, pessoal. Aí eu trago uma informação aqui bem louca para vocês. Eu digo o seguinte, olha, 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros. 100 mil centímetros. 1 quilômetro, como da escola até a Praça do Povo, 1 quilômetro, a distância de 1 quilômetro, equivale a 100 mil centímetros. Se você fosse andando igual um malucão, vamos supor aqui que o João Ricardo ele resolvesse agora sair da escola e ir a pé até a Praça do Povo, contando centímetro por centímetro que ele estivesse lá, até ele chegar lá. Sabe quantos centímetros ele teria que contar? 100 mil centímetros. 100 mil centímetros. Observe agora nesses 100 mil. Observe agora para o slide aqui, ó. Estão vendo aí o ponteiro aqui desse laser. Então você está vendo aqui 1 quilômetro. Está aqui o 1, ok? Eu vou transformar esse quilômetro para centímetro. Ok? Eu tenho quilômetro, 1 quilômetro. Agora eu quero transformar ele em centímetro. O que aconteceu, professor, que mudou um monte de número aqui? Apareceu um monte de zero agora no centímetro. Então, 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros. Por que, professor, apareceu esses zeros aqui? É justamente a regrinha dos 5 zeros. Quando você sai de quilômetro para ir para centímetro, quilômetro é grandão, centímetro pequenininho. Quando você sai de quilômetro para centímetro, você acrescenta 5 zeros. Beleza? Então, olha só, observe aí essa frase aí. Quando você sai de quilômetro para centímetro, você acrescenta 5 zeros. Você bota 5 zeros lá no número. Se tiver 1, olha só o que aconteceu com 1 aqui, ó. É como se esse 1 ganhasse 5 zeros e passasse a ser 100 mil. Então, ele ganhou 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 5 zeros. Então, a regrinha dos 5 zeros é justamente essa. É o que diz aqui, ó. Se você quiser transformar quilômetro em centímetro, você adiciona 5 zeros. Beleza? Beleza. Agora, se fosse o contrário, professor, eu não quero agora, eu não quero assim, professor, eu quero o contrário, porque eu sou complicado. Eu gosto de complicar a minha vida, professor. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 100 mil centímetros, agora eu vou transformar em quilômetros. O que eu faço? De centímetro para quilômetro é o contrário. Eu vou agora tirar 5 zeros, que é o que tem aqui, ó. Se você quiser transformar centímetros em quilômetros, você tira 5 zeros daquele número. Ok? Se você quer transformar quilômetro para centímetro, você coloca 5 zeros. Se você quiser transformar centímetros em quilômetros, que é diferente, você tem que tirar 5 zeros. Ok? Então, ó, km para cm, bota. Cm para km, tira. Km para cm, bota. Cm para km, tira. Lembre-se disso. Vamos avançar, pessoal. Se você não entendeu,
para esse slide, volta novamente e assiste novamente. Beleza? Vamos continuar. Então, nós temos aqui novamente essa regrinha. Vou ensinar vocês agora por meio de um cálculo. Olha só, se você quiser transformar km em cm, você bota, acrescenta, aumenta 5 zeros, ok? Vamos observar esse exemplo aqui. Você está vendo aí nessa imagem 5 km. Então, eu tenho 5 quilômetros, e eu tenho agora que transformar esses 5 quilômetros em centímetros. O que eu vou fazer, professor Renato? Eu vou colocar 5 zeros nesses 5 quilômetros. Olha só como é que fica. Beleza? Olha só como é que fica. Então, basta acrescentar 5 zeros. Ok, isso aí já sei. Aí vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Então, 5 quilômetros é a mesma coisa de 500 mil centímetros. O que eu fiz aqui no 5? Somente acrescentei 5 zeros. Estão vendo como é a regrinha dos 5 zeros? Você já vai entender para ficar mais fácil na hora que você estiver fazendo os cálculos. Ok? Beleza. Isso aqui todo mundo tem que saber, porque senão não vai conseguir fazer os cálculos. Tem que aprender a regrinha dos 5 zeros. Ok? Vamos agora pensar o contrário. Se você quiser transformar centímetros em quilômetros, você tira 5 zeros. Então, agora você vai tirar, porque agora você vai transformar centímetros em quilômetros. Então, vamos lá. Olha só. Vamos supor agora que você tem 100 mil centímetros e você quer transformar ele em quilômetros. O que você faz, professor? Você vai tirar 5 zeros desse número, ok? Então, você está vendo aqui ó, que ele tem 100 mil centímetros. Agora, você tem que tirar 5 zeros desse número. Você vai tirar 1, você vai tirar o outro, 2, tira 3, tira 4 e tira o 5. Vai sobrar quem? 1. Então, 100 mil centímetros, eu tirei 5 zeros e ficou o quê? 1 quilômetro. Então, 100 mil centímetros é a mesma coisa de 1 quilômetro. Deu para compreender isso aí, pessoal? Facinho, né? Então, se você não entendeu, volta novamente esse slide, o anterior, para você aprender essa parte, porque é uma parte essencial para você aprender o cálculo de escala, ok? Então, agora, nós vamos começar a fazer exemplos, para a gente aprender de fato como é que calcula a escala. Então, o primeiro exemplo é esse aqui. Eu usei exemplos fictícios com nomes de vocês aí, ok? Das meninas que eu mais gosto da turma. É brincadeira, eu gosto de vocês também. E bastante, gosto de todo mundo de forma igual. E tô com muita saudade de vocês, apesar de vocês não gostarem de mim, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui a professora, eu ia falar professora Alita, não. Nós temos aqui a Alita e a Helena. E eu botei aqui a Alita, a Helena e a Sara nesse exemplo. Então, a Alita e a Helena, que moram no bairro Centro, eu não sei se a Alita e a Helena moram no bairro Centro, mas é só para a gente supor. Vamos supor que a Alita e a Helena morassem no bairro Centro. Então, a Alita e a Helena, que moram no bairro Centro, resolveram visitar a Sara, ok? Então, elas resolveram visitar a Sara e a Sara mora no bairro da Corrente, em Chapadinha. Não sei se a Sara mora no bairro da Corrente, mas aqui no exemplo ela mora, beleza? Beleza. Para representar o trajeto, as duas meninas resolveram, no caso a Alita e a Helena, resolveram fazer um mapa. Elas resolveram fazer um mapa do local onde elas estavam até a casa da Sara. E a distância entre os dois bairros, ou seja, o centro e o bairro da Corrente, no mapa é de 4 centímetros. Como vocês podem observar aí, está até de branco aí, ó. 4 centímetros. E a distância real, ou seja, na realidade, se ela saísse do bairro Centro até a Corrente, daria 4 quilômetros. Ok? 4 quilômetros. Elas mediram, esses 4 quilômetros elas encontraram porque elas mediram com a ajuda dos seus responsáveis, pais, tios, irmãos,
responsável, utilizando o GPS, ou seja, do celular. Então pegou o celular e foi lá e calculou e viu lá quanto é que é a distância do centro de Chapadinha até a corrente. Aí deu 4 quilômetros até a casa da Sara. Beleza. Só que elas têm a distância no mapa, né? A distância no desenho, que é o Dzinho. Elas têm a distância real. O que está faltando para elas nesse caso aqui? Para elas conseguirem calcular. O que está precisando no mapa delas? A escala, pessoal. É justamente a escala. Então, elas vão tentar encontrar agora a escala. Então, diz o seguinte na pergunta. Esse mapa que as meninas fizeram terá uma escala D. Aí tem as opções. Letra A, 1 para 100. Letra B, 1 para 1000. Letra C, 1 para 10.000. E letra D, 1 para 100.000. Então, a gente vai tentar encontrar a escala desse mapa. Olha só como está louca a nossa vida. A gente tem duas informações. O 4 centímetros, que é a distância no mapa que elas desenharam, e tem a realidade, que elas calcularam no GPS, que é 4 quilômetros. Agora, elas precisam saber quanto é que essa realidade, esses 4 quilômetros, foram reduzidos para caber nesse mapa que elas desenharam. Beleza? Então, vamos lá para o cálculo. Presta atenção aqui na imagem. Então, a fórmula que a gente vai usar é essa fórmula aqui, ó, na qual eu tenho a escala. Para mim encontrar a escala, eu vou dividir a distância real, que é o Dzão, pela distância no desenho. Professor, mas quem é a distância real aqui nesse exemplo? A distância real é o quê? 4 quilômetros. Está até aqui, ó. A distância real é de 4 quilômetros. Então, já sei que o Dzão é 4 quilômetros. Professor, e quem é o Dzinho? Está aqui o Dzinho. Ó. Dzinho é 4 centímetros. Está aqui, ó. Distância no mapa. Então, a distância no mapa é 4 centímetros. Professor, a distância real está em quilômetro. O que eu preciso fazer? Tenho que transformar ela para centímetro. Então, nesse caso aqui, como ela está em cima, eu vou transformar a distância real em centímetro, nesse caso aqui, beleza? Então, para me encontrar a escala, eu vou ter que transformar a distância real em centímetro. 4 quilômetros, eu tenho 4. O que eu faço para me transformar essa medida em centímetro? Eu acrescento ou tiro zero? Se é de km para cm, eu coloco 5 zeros, beleza? Lembre-se lá dos slides anteriores, da regrinha dos 5 zeros. De km para cm, ou seja, de quilômetro para centímetro, eu vou acrescentar 5 zeros, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4 e vou adicionar 5 zeros a ele. Vai ficar tipo assim, ó. Vocês estão podendo observar aí, ó. Então, eu tenho, ó, 4.000 centímetros. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar. Não vou dar o zoom, senão vai complicar. Mas é importante que vocês tenham a noção do que vai acontecer. Então, olha só. Você tem aqui 4 quilômetros, né? E eu botei 5 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ok? Então, eu tenho escala é igual a 400.000 centímetros dividido por 4 centímetros. Beleza? Eu vou botar aqui a caneta para ficar mais fácil. Então, ó, eu tenho o 4, eu tenho um zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros. Professor, de onde saiu esse tanto de zero? É porque eu transformei o 4 quilômetros em centímetros. E o que eu faço para isso? Eu acrescento 5 zeros. Beleza. Então, você está podendo observar aí que o 4 quilômetros se transformou em 400.000 centímetros. Então, para me dividir 400.000 para 4, 400.000 dividido para 4 pessoas, dá o quê? 100.000, né? Então, eu divido 400.000 por 4, vai dar 100.000, que é o que a gente pode observar aqui. Então, o resultado dá o quê? A escala dá 100.000. Professor, mas a escala não é escrito assim, o número 100.000. Escala é escrito de outra forma, professor. Então,
vai ficar assim o resultado. Ó. Resposta. Escala é igual a 1 para 100 mil. Então, professor, o resultado é esse do mapa da Alita e da Helena? Sim, o resultado é esse. 1 para 100 mil. Então, você vai vir aqui. A letra A? Não. Letra B? Não. Letra C? Não. Letra D? É. Então, a letra D é a resposta dessa questão. Escala é 1 para 100 mil. Beleza? Deu para compreender? Então, esse é o resultado. Vamos ver aqui se o resultado dá certo. Se aparecer em laranja, é porque está certo. Pronto. Acertamos a questão. Beleza? Então, letra D é a resposta da questão. Essa é uma questão para você encontrar a escala. Agora, nós vamos fazer uma questão para encontrar a distância real. Se você não entendeu, pare agora o vídeo e volte novamente para você ver como foi que eu fiz. E anotem aí no caderno de vocês, nesses mínimos detalhes, como é que faz o cálculo. Eu vou deixar um documento aqui para vocês irem fazendo justamente os exercícios para vocês treinarem escala. Beleza? Então vamos avançar. Temos agora um novo exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos, ela é um pouquinho diferente. Vamos lá ler o exercício, o exemplo. Em um mapa no qual a escala é de 1 para 100 mil, então você já tem a escala aqui, ó. Você já tem a escala, que é 1 para 100 mil, como eu estou circulando ela aqui. 1 para 100 mil. A distância em linha reta entre duas cidades é de 8 centímetros. Poxa, professor, apareceu aqui centímetros. Quem que é dado em centímetro? Quem que gosta do centímetro? É o Dzinho, ou seja, a distância no mapa. Então, a distância no mapa é 8 centímetros. Aí ele pergunta, qual a distância real? Então, ele quer saber o que aqui? Ele quer saber o Dzão. Então, ele quer descobrir o Dzão. Ok? Então, ele quer saber o Dzão. Qual a distância real entre essas cidades? Então, a gente vai fazer o cálculo agora. Qual é a fórmula para usar? É essa B aqui, ó. Dzão é igual a multiplicação entre a escala e o Dzinho. Então, você vai pegar a escala e vai multiplicar com a distância no mapa e vai encontrar a distância real. Então, pega a escala novamente. Você vai pegar a escala e vai multiplicar. Isso aqui é o sinal de multiplicação, é o vezes da multiplicação. E vai multiplicar com o Dzinho, que é justamente a distância no mapa. Ok? Vamos lá para ver como é que fica. Então, quem é o Ezinho? É só substituir, pessoal. Bem facinho, 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 facinho. Quem é o E? É o quê? 100 mil. Então, você não vai usar essa parte aqui da frente, não. Ó. Essa parte aqui, como eu já havia falado para vocês, essa parte não entra no cálculo. Você não vai colocar. Você só coloca o que vem depois dos dois pontos. Ok? O que vem depois dos dois pontos é o que você coloca. No caso aqui, 100 mil. Então, você colocou 100 mil aqui. Beleza? E vai multiplicar pela distância. Então, aqui é a distância. Quem é a distância? É 8 centímetros. Então, você tem ó, a escala, que é essa bem aqui de cima, ok? 100 mil. E você tem aqui a distância, que é de 8 centímetros. Então, você vai multiplicar 1 pelo 8. Então, 100 mil vezes 8, você tem 100 mil. E multiplica por 8, você vai ficar com quanto? Você vai ficar com quanto? 800 mil centímetros. Então, o resultado aqui é 800 mil centímetros. Beleza? Ah, professor, mas você falou para mim que o Dzão não gosta do centímetro, ele gosta do quilômetro. Então, agora a gente vai transformar de centímetro para quilômetro. O resultado deu em centímetro, agora a gente vai transformar para quilômetro. Então, o que eu faço quando é de centímetro para quilômetro? Eu coloco ou eu tiro 5 zeros? Nesse caso aqui, eu vou
tirar 5 zeros, tirar 5 zeros, tirar 5 zeros. Lembre-se disso, repetiu, tirar 5 zeros. Então você vai tirar 5 zeros daqui, ó. Você vai cortar 1, olha aí, ó, 2, tirou 3, tirou 4, tirou 5. Ficou só quem? Ficou só o 8, né? Então vai dar o quê? Distância vai dar o quê? 8 quilômetros. Então, a distância dessas duas cidades é de 8 quilômetros. Vamos ver aqui qual é o resultado. Não precisa nem muito, né? Letra A, 8 quilômetros. Bora ver se a gente acertou o cálculo. Acertamos. Acertamos o cálculo. Então, pessoal, esse aqui foi um exemplo da gente encontrar a distância real, ok? Pessoal, a nossa aulinha chegou ao fim, então a gente aprendeu aqui como calcular a escala. Você que não aprendeu pode repetir o vídeo novamente e assistir. E eu vou deixar aqui para vocês no portal um arquivo que vai aparecer 6 questões sobre escala. Você vai treinar elas e depois você vai enviar as respostas para mim. E depois eu vou fazer um vídeo para explicar como é que é feito cada resposta, ok? Mas vocês têm que tentar, porque essas questões elas valem ponto. Eu não vou falar a quantidade de pontos para vocês não ficarem muito ansiosos, beleza? Então façam essa atividade que eu estou deixando aqui para vocês, façam esse exemplo, né? Essas atividades, essas 6 questões, para a gente poder treinar, beleza? Então, meu muito obrigado, deixe suas dúvidas, qualquer dúvida sobre alguma questão, você pode falar comigo lá pelo portal, lá pelo fórum, ou então mandar um áudio para mim no WhatsApp, ou até mesmo ligar para mim, seja pelo WhatsApp ou pelo telefone, para mim poder explicar para vocês o assunto. Beleza? Bons estudos e até mais. Valeu, galerinha. É nóis.